A ideia desse vídeo de hoje é falar um pouco sobre fluxo de processo nas empresas. Todo mundo acredita, ou pelo menos imagina que seja assim, que os fluxos de processos nada mais é do que um fluxograma em que fala das atividades, que fala como é que funciona, como que é o passo a passo e por aí vai. Na verdade, não é bem assim. Além de toda essa questão, existe o fluxo de pessoas dentro desse processo. Ou seja, se você não coloca a pessoa correta no lugar certo dentro desse processo, a tendência é que o seu fluxo fique manco. Ele simplesmente não vai funcionar como deveria. Então, qual é a proposta aqui? Que você entenda, você que está me assistindo, entenda por que é importante colocar a pessoa certa no lugar certo. Vou dar um exemplo muito simples em relação ao que eu estou falando sobre pessoa certa no lugar certo. Não é incomum você encontrar em empresas pessoas que tinham desempenhos altíssimos em determinadas atividades e por essa questão, por esse desempenho alto, a empresa vai e dá uma promoção sem nenhum preparo desse profissional. Não é que a pessoa não tem que ter promoção, mas ela precisa ser preparada para a nova atividade. Isso acontece principalmente em cargos de gestão, em cargos de liderança. Por quê? Uma coisa é você executar. Você faz do seu jeito, você faz. Mesmo ele fala assim, mas não é do seu jeito, o processo é assim, tem que fazer desse jeito. Não, cada atividade tem uma assinatura. As pessoas têm um modo de trabalhar único. Ela pode fazer do mesmo jeito que a outra, né? Ela segue os mesmos passos, mas a maneira com que ela trabalha, por isso que ela acaba se destacando em atividades assim, é que difere ela do outro. Isso é fato. Quando você transfere essa pessoa para um cargo de liderança, por exemplo, em que ele vai ter que multiplicar isso, qual que é a ideia da empresa? Bom, ela está errada nessa ideia? Em certa medida não, porque ela quer o quê? Poxa, se eu tenho essa pessoa que desempenha tão bem esse papel, se ela estiver num nível de comando, num nível de liderança, ela vai poder fazer com que as pessoas trabalhem na mesma linha, ou seja, na mesma eficiência que ela. E aí é que está o problema. As pessoas, elas são diferentes. E normalmente quem executa muito bem tem dificuldade em passar para o outro o como fazer. Delegar, ensinar, mostrar como se faz, não é uma coisa simples. Você precisa primeiro conhecer as habilidades e competências do outro. Segundo, entender que o outro não é você. Terceiro, você não pode pôr a mão na coisa, porque normalmente o que acontece nesses casos é assim, a pessoa sabe que o outro não consegue fazer do jeito dela, ela vai lá e começa a fazer. E aí lascou, por uma lógica simples. Na cadeia de comando, ou numa hierarquia, se você tem uma posição X aqui em cima e você desce para fazer uma outra atividade, essa parte aqui ficou vazia. Então, seu papel ficou vazio. Portanto, o que é o ideal que a empresa precisa fazer? O que as empresas precisam fazer? Aí é onde entra a estratégia efetiva. A estratégia é ter recursos humanos. Eu tenho pessoas que eu sei que eu vou precisar ou substituir, seja qual for o motivo, ou pessoas que eu vou abrir uma planta nova, eu preciso preparar novas pessoas para assumir cargo de comando. O que ela tem que fazer? Já ir preparando pessoas nesse aspecto. Criar formatos de trabalho em que elas possam ir formando o comportamento de liderança, de gestão e tudo mais. Porque essas dificuldades que eu mencionei agora há pouco, elas são reais. Não é fácil. Talvez uma das coisas mais difíceis que existe é você pegar outra pessoa que não é você, que é diferente de você, que pensa diferente de você, para fazer aquilo que você quer. Então ele vai ter que entender um pouquinho de ensinar um adulto, que não é a mesma coisa que ensinar uma criança. Ele vai ter que aprender com ele mesmo. Ele precisa aprender que ele não pode pôr a mão em algumas coisas. Ele tem que aprender a confiar no outro. Ele tem que aprender que quanto mais ele conhece as habilidades e competências do outro, mais fácil vai ser o que ele pretende ensinar de primeiro ou não.
Entende? Então, a importância de você preparar as pessoas dentro desse fluxo que eu falei no começo é fundamental. E aí onde as empresas pecam? Elas se preocupam com o fluxo. Ok. Só isso? Não deveria. O fluxo ele tem que estar ligado a quais são as pessoas que estão dentro desse fluxo. E aí você entra no headcount, ou seja, você entra no quadro de pessoas para entender se de fato qual é o nível de cada profissional que eu preciso em cada posição do processo, em cada posição da empresa. Eu não posso nem supervalorizar o quadro, ou seja, eu não tenho que inchar o quadro, e também não posso subdimensionar. Se eu deixar o quadro muito pequeno de pessoas para um processo grande, fica difícil. E aí você vai querer resultado, você vai cobrar eficiência, produtividade ao limite, e isso é um problema. É preciso entender que o equilíbrio desse aspecto é o mais importante. É o que vai tornar a empresa eficiente, eficaz. As empresas acham, e quando eu falo empresa, sempre lembrando, empresas são pessoas que dirigem as empresas. Empresa, em tese, ela é morta. Ela é feita por quem está lá dentro. Quando eu falo de empresa, são as pessoas que estão dirigindo a empresa. Ponto. Então, quando a empresa enxerga que ela pode extrair mais daquele profissional, que aí é a história da retenção de talentos e por aí vai, não é o tema desse vídeo. Ela tende a perder, a sufocar esse profissional com o tempo. A custo do quê? Então, é preciso tomar muito cuidado com a forma com que você está lidando com esse quadro geral de pessoas. As pessoas estratégicas, as pessoas, todas elas dentro do processo têm o seu valor. Eu costumo dizer, eu vou um pouco fora do que se costuma falar da gestão de talentos. Eu prefiro dizer que é importante a gestão de profissionais, porque vamos combinar que existe muita gente talentosa que não é tão profissional assim. Ela tem um talento fantástico, mas ela não é profissional, ela não entrega do jeito que deveria, ela não faz como deveria, ela não cumpre certas regras. Isso a gente vê fácil por aí. Claro, eu tenho que cuidar das pessoas que têm um talento único, sim, transformando ela num profissional único. Essa é a base. Isso é estratégico. É muito bonito a gente usar algumas coisas dentro de recursos humanos, mas algumas palavras, mas na prática é isso que a gente tem que tomar cuidado. Ou seja, moral da história. Quando você pensa no fluxo de processo, imagina nesse fluxo, qual será o profissional necessário para o fluxo, a sua vida vai ficar muito mais fácil, sem sombra de dúvida. Portanto, quando estiver planejando uma nova empresa, uma nova planta, um novo negócio, seja ele de que tamanho for, pense na pessoa que precisa ocupar aquela função. A pessoa que precisa, aquele profissional que precisa estar lá com você. À medida que a empresa cresce, não dá para você controlar a empresa inteira. E isso também é um problema, porque a tendência de uma empresa que cresce, ela continua centralizadora. Mas se você pensa no teu fluxo com os profissionais nele, automaticamente você já está pensando em delegar, em dar atividade a essas pessoas. E aí o seu fardo, aspas, ele vai ficar mais leve e você pode se dedicar a assuntos muito mais relevantes para o teu negócio, ao invés de ficar em atividades que um profissional de bom calibre vai resolver para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo numa próxima aí. Até breve. Tchau, tchau.